Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao ValeCast, o episódio 14 da temporada 3. Em breve, daqui a pouquinho, eu vou estar apresentando o nosso convidado, um convidado especial que veio comigo de São Paulo, aqui para o Vale, para a gente apresentar. Como vocês sabem, o nosso host Vale, o Jaime Roque, está de férias, né? Merecidas férias. Não sei se são tão merecidas, né? Mas eu quero começar o nosso episódio de hoje com uma pergunta. Onde está o Wally? Ou melhor, onde está o William Roque? Por favor, vejam que absurdo. Onde está o William Roque? Não veio. Ficou tão emocionado e empolgado na última gravação que não veio hoje. Como isso é possível? Vamos descobrir isso daqui a pouco. Mas nesse meio termo, vamos aqui honrar o nosso convidado especial que vai falar de um tema muito relevante, que é a sindicatura e o síndico preparado, vamos dizer assim, né? Então vamos começar apresentando Daniel Aguilar. Eu resumi o currículo dele, porque se eu falar metade do que ele faz eu já fico cansado e vai acabar o tempo do podcast, né? Mas vamos lá. Bem-vindo, Daniel Aguilar. Obrigado. Empresário, síndico profissional, consultor, diretor da Winplex, empresa de tecnologia e gestão, que rompe com o modelo tradicional ao aliar eficiência e rigor da engenharia de software. Vocês vão conhecer o Daniel e a formação dele de arquitetura de sistemas e desenvolvimento de sistemas e os conhecimentos técnicos que possui em gestão de processo, que isso é muito importante, orientação, processo, é o fundamental para a execução, administração de condomínio, dos mais altos princípios e valores éticos e morais. É uma pessoa que tem uma reputação, um profissional que tem uma reputação excelente. Estávamos discutindo no caminho sobre ética, né? Como vocês sabem, um dos pilares da Tende Portaria é a integridade, né? Onde se engloba a ética, respeito, e tem muita coisa aí para falar. As certificações, informações das instituições mais respeitadas do país, USP, Vanzolini, FGV, PUC São Paulo e até IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para quem não conhece, uma entidade extremamente respeitada no país. Daniel combina uma sólida formação técnica com humanização. Vocês vão entender, tem uma série de vertentes aí do Daniel que eu fiquei conhecendo e que estão me fazendo já virar fã, né? E um especialista em inteligência emocional e comunicação não violenta, que isso é ótimo, né? Eu tenho que aprender mais com ele. Eu acho que eu sou pacifista, né? Meu filme Gandhi é aquele filme Gandhi é um dos meus favoritos, li muito, morei na Ásia, né? Eu sou muito zen, né? Zen paciência, sem... E a gestão do Daniel transforma condomínios problemáticos, que é legal isso, ele fala muito sobre o síndico preparado, em empresas lucrativas, seguras, valorizadas e harmônicas. Então, com vocês, Daniel, seja muito bem-vindo ao ValeCast Condominial. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Eu estou brincando, daqui a pouco o William chega, ele se ausentou, precisou resolver um probleminha ali, mas já volta. Sem problema nenhum. Obrigado, Júlio, pelo convite. Uma honra estar aqui no seu programa. Olha, o programa é nosso, né? Do Vale, um programa que já se tornou Brasil. A gente está indo para 900 mil, quase 1 milhão de visualizações, muitos inscritos. E, bom, me conta um pouco, então, e como eu te falei, né, o host do programa está de férias. Não sei se são férias tão merecidas, né, Jaime? Mas, de qualquer forma, nós temos aqui, estreamos na quinzena passada com o William, né? Que eu chamo ele de sucessor, mas, na verdade, ele, para mim, é uma honra que a inauguração do William como host, né? Ou co-host do programa ValeCast aconteceu comigo, né? Olha o Jaime só. vai ficar muito orgulhoso de ver com a performance do William. E com certeza daqui a pouco ele chegando, a gente continua também. Mas conta um pouco a sua história, né? A sua história de vida. Quem é Daniel Aguilar? Conta um pouco das suas vertentes, não só como síndico profissional, que eu acho que isso é também interessante, a sua história, mas o seu perfil, os desafios, as peculiaridades que te trouxeram até aqui
inclusive para estar aqui hoje, entrevistado aqui no ValeCast Condominial. Maravilha, Júlio. Eu vou tentar resumir um pouco, né? Porque é muita história, muita coisa que foi acontecendo ao longo da minha vida. No ensino médio, né, sempre gostei muito da área de tecnologia, né, de mexer com programas, com software, com aplicativos, né? E por conta de ter feito cursos online, algumas coisinhas na época ali que a internet ainda estava começando a explodir essa questão de site, marketing digital e tudo mais, eu fui fazer um curso técnico de informática. E nesse curso técnico, que foi um curso muito bacana, eu tive a oportunidade de vislumbrar não apenas a área da tecnologia em si, né, que era o foco era curso técnico de informática, isso foi no meu ensino médio. Mas também nós tínhamos nesse curso técnico matérias de administração. E aquilo me gerou um awareness de que a tecnologia sem a gestão, se elas não estiverem intimamente ligadas ali, aliadas, e o profissional que trabalha ou com uma ou com outra vertente, não tiver esse conhecimento de como aliar essas duas áreas, ele acaba se tornando um profissional, vou dizer assim, manco. Né? Incompleto. E, enfim, e aí, por consequência desse curso, eu acabei entrando no curso de Ciência da Computação, no bacharelado, na PUC São Paulo, né? Que foi uma instituição que me acolheu muito bem. Fiz alguns projetos de pesquisa científica, que foi, inclusive, premiado eu tive prêmios de iniciação científica, 2 iniciações feitas, uma foi premiada por menção honrosa, e foi muito gostoso ter esse trabalho. E aí, nessa premiação, eu ganhei um curso de especialização para fazer depois que eu terminasse a faculdade. E aí, quando eu fui ver o hall de cursos que eu tinha ali à minha disposição, o que mais se encaixava na minha ideia ali no momento era a gestão por processos. Então, com isso, logo após o meu bacharelado em Ciência da Computação, eu fui para o COGEAI, que é uma outra instituição da PUC, que é a parte de pós-graduação, e fiz gestão por processos. E aí, nesse momento, o que aconteceu, Júlio? Eu já tinha a minha empresa, eu já tinha os meus clientes, eu ia, né, desenvolvendo sistemas, dando consultoria de marketing digital, design e tudo mais. E num dado momento, quando eu comecei a estudar nesse curso de gestão por processos, isso me abriu a mente para muita coisa interessante, porque eu via que, poxa vida, às vezes a empresa ela não está precisando só de um sistema, ela está precisando de um toque de gestão, ela está precisando de um processo de trabalho mais atualizado, modernizado. E, eventualmente, só o processo em si já resolve o problema, até nem gerando a necessidade de um sistema ser implantado, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, puxa vida, eu acho que isso é bacana, é interessante, eu vou começar a me especializar mais. E aí, nesse inteirinho, fui fazendo outros cursos, agregando conhecimentos, e surgiu um condomínio em que a minha família tinha apartamento na época, né? E esse condomínio, ele estava passando por uma série de dificuldades ali de gestão, enfim, N dificuldades, problemas financeiros, obras que não acabavam mais, uma série de problemas ali, desvalorização absurda do patrimônio. E até deixo aqui uma dica para todos que estão aqui nos assistindo, né? Saibam, lembrem-se, um bom síndico valoriza o seu patrimônio. Um síndico ruim prejudica o seu patrimônio, tira dinheiro do seu bolso. Na hora que você vai vender o seu apartamento, o seu imóvel, você perde investimento, você perde o seu recurso. E aí é que entra a questão humana também, não apenas a profissional. Porque às vezes você, como um síndico profissional, ou como síndico morador mesmo, você está ali num edifício que você tem uma massa de pessoas de tudo quanto é tipo, e às vezes uma família ali, aquele imóvel é a única coisa que aquela família tem na vida deles. E se um síndico ruim não faz um teste de estanqueidade, não tem um trabalho ali de organizar o processo, o fluxo de trabalho dentro do condomínio e tal, ele acaba prejudicando essa família no médio e no longo prazo, né? Então, assim, eu fui me dando conta dessas coisas, e por ter um apartamento num edifício que estava com esses problemas, eu falei, bom, eu já presto consultoria de gestão para empresas, né? Eu falei, puxa vida, eu vou dar uma olhada e vou ver se eu oriento a síndica, que estava em exercício na época, era uma síndica moradora, para ver se a coisa melhora, porque não estava legal, né? Não estava contento.
E assim fiz, entrei como conselheiro, e aí aos poucos fui trabalhando, o pessoal gostou do meu desempenho ali, ela já não estava mais na função depois de um tempo, e aí me elegeram como síndico, né? E aí, nesse processo de eleição de síndico, eu falei, puxa vida, né? Eu sei a parte de gestão, tudo eu posso aplicar, mas eu quero saber e ter todo o rol de conhecimentos necessário, porque ser síndico, às vezes, parece ser muito simples, né? Mas não é uma tarefa básica, não é uma tarefa simples. Antigamente, né, a gente tinha muito aquele negócio, o seu João, ele tá aposentado, ele não tem mais nada para fazer, vamos colocar ele como síndico, que ele ajuda a gente, né, aqui no condomínio, né? E isso, no começo, quando os condomínios, os prédios, a maior parte dos prédios de São Paulo, por exemplo, foram construídos há 30, 40 anos atrás, né? Nessa época os condomínios eram edifícios novos, são antigos hoje, mas na época eram novos. Então, assim, por mais que não se fizesse tanta manutenção preventiva, corretiva, a coisa ia caminhando. Hoje nós estamos chegando num ponto em que esse síndico que não tem conhecimento técnico para fazer a gestão, ele de uma maneira ou de outra, ele vai sofrer, ele prejudica o condomínio, mesmo que não tenha essa intenção, né? Sem dolo. O inferno é cheio de boas intenções, né? Exatamente, né? E aí aquele seu Joãozinho, sua Dona Maria, o aposentado, a aposentada que ficava ali cuidando, que era conhecido, que todo mundo gostava, acaba, no final das contas, gerando uma conta bem grande para os condôminos pagarem. Então a gente tem observado esse avanço de profissionalização da área, né? E com isso, obviamente, também por eu ter passado por parte dessa história, né? Eu me profissionalizei, depois acabei fazendo provas da certificação Síndico 5 Estrelas, né? Que é da USP Vanzolini. Fiz também a certificação FGV Conase, né? Do Sérgio Craveiro. Do Sérgio Craveiro, exatamente. Da família Carpati e do Sérgio Craveiro, né? Ambas as certificações aí, né? As maiores certificações do mercado. E isso foi abrindo portas, e eu fui participando de eventos de sindicatura profissional, congressos, fazendo networking, conhecendo esse mundo mais a fundo, né? Conhecendo empresas como a Atende Portaria e outras que prestam excelentes serviços para os condomínios, para a sociedade, porque, afinal de contas, como eu digo, o trabalho do síndico ele não se restringe apenas a gerenciar ali o que está, é gerar uma qualidade de vida para os moradores, é valorizar o patrimônio dos moradores, né? Então, é um trabalho, e às vezes até de psicólogo também, né? Às vezes a gente tem encrenca e às vezes alguma pessoa está sofrendo ali, você percebe no olhar, na conversa da pessoa, que às vezes aquilo que ela está direcionando para você não é necessariamente aquilo, tem algo por trás, né? E aí você conversa, entende, escuta, compreende e consegue às vezes ajudar, dar um caminho para a pessoa, para direcionar ela, né? Então, aos poucos eu fui sentindo isso, e aí conforme eu sentia que faltava um conhecimento para complementar aquilo, eu ia atrás de um curso, e aí fui fazer PNL, fui fazer coaching, fui fazer renascimento, aí eu fui fazer de tudo. A gente vai ter tempo de conversar isso, mas o ponto fundamental que eu quero dizer é o seguinte: condomínio, acorda. Nem todo condomínio tem a sorte de ter um morador que está preparado, que está consciente de o que tem que fazer, que tem a inteligência emocional de lidar com os seus vizinhos numa questão tão complexa quanto o condomínio, e principalmente ter tempo. E é aí que encaixa perfeitamente um síndico profissional. Exatamente. Mas é óbvio que o síndico profissional precisa ser estudado, precisa ter tempo para mostrar as competências. Você tem que montar um processo licitatório para ver quem são os síndicos profissionais. Tem que ter uma referência, tem que ter uma formação. Olha a formação e a referência do Daniel Aguiar. Síndico 5 Estrelas, uma formação excepcional, superior, cursos, muita formação, certificado Conase. Aliás, um grande abraço ao professor Sérgio Craveiro, que em 2025 nos deu a honra de ser empresa destaque em todo o Brasil pela Atende Portaria. Grande professor Craveiro, que tem um dos melhores e maiores congressos de sindicatura profissional do Brasil. Perfeitamente. E olha, eu tenho a honra de ter conhecido há 5, 6 anos atrás e participado ativamente, palestro, dou aula no MBA do Craveiro. E, assim, para mim é um dos síndicos, enfim... destaque, né? É destaque no Brasil, né? Como a certificação 5 Estrelas e da família
Carpá. Recentemente encontrei o Rodrigo lá no congresso em Brasília, não, em Salvador. Até estive lá também participando com uma série de pessoas do universo condominial. Enfim, mas... Um parênteses, acho que é importante citar também, agradecimentos especiais também à família Carpati, que são também referência nessa área condominial. Sem dúvida. Muitos dos cursos que eu fiz, teve algum envolvimento direto ou indireto, seja do Ricardo Carpati, seja do Rodrigo, ambos profissionais exemplares, que têm empresas exemplares também que funcionam muito bem. E já que a gente está reconhecendo várias pessoas, por que não reconhecer o nosso amigo em comum, o Renato Hertz? Que, inclusive, eu conheci num evento da família Carpati. Da família Carpati, pois é. E o Renato é uma referência, ele está com uma iniciativa com a Dora Sindicatura Profissional. Sim. Muito interessante. Renato teve aqui, deu muita visualização, sei que está trabalhando bastante, e que me indicou, inclusive, de conhecer aí o Daniel Aguilar. Então, Sim. Renato, de coração, muito obrigado. Nós viemos de São Paulo aqui tendo uma grande interação e com certeza uma grande amizade vai surgir. Com certeza. Em função da qualificação das pessoas. Você sabe que gente boa indica em gente boa? Com certeza. Eu estou muito feliz com isso. Eu tive a grata satisfação de conhecer o Renato num evento, num compromisso que nós tivemos no escritório do Rodrigo Carpati, né, ali na Pacaembu. E foi uma surpresa incrível, porque ele é um cara multitask, sabe tudo, tem um jogo de cintura. Não para de estudar, nunca. Não para de estudar, inteligentíssimo. E no final das contas, uma relação que iniciou-se no modo profissional, acabou virando amigo. Hoje ele é um grande amigo, que eu tenho ele no meu coração, um irmãozão. E é sempre uma honra e um grande prazer estar com ele. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Poxa, legal. Renato, muito Hertz. Obrigado. Renato Hertz, exatamente. Da Adora Sindicatura Profissional. Muito bom, bem escolhido também. Mas vamos lá, Daniel, o que você considera essencial no perfil de um síndico preparado? Você é um síndico preparado, sua reputação e sua formação mostra que você é um síndico preparado. Nossa conversa durante todo o caminho, né, dá para ver o quanto você se preparou, né? Adorei essa parte. Fala um pouquinho também da tua formatura de resiliência emocional, né? Comunicação não violenta. Comenta um pouco. Comunicação não violenta. Toda a parte aí de programação neurolinguística, né? Essa questão da programação neurolinguística, ela acabou surgindo na minha vida por um acidente que eu sofri, tá? Eu quebrei meu pé direito, voltando de viagem. E assim, nesse processo de melhorar, tomar remédio para melhorar e tal, eu já tinha ganho cicatrização no osso, tudo que havia fraturado, mas eu tinha uma dor muito grande para caminhar porque ficou uma artrose, né? E eu já estava num ponto em que eu não tinha mais condições de tomar remédio, porque meu estômago já estava indo pro vinagre com tanto remédio, né? E eu acabei encontrando um curso de programação neurolinguística e eu aprendi a fazer auto-hipnose para poder tirar a dor do meu pé e eu poder voltar a andar. Porque eu precisava trabalhar, eu precisava fazer minhas coisas, eu precisava atender meus condôminos, eu estava com o pé doendo ainda e isso me dificultava muito, né? E no final das contas, quando eu fiz esse curso, acabou me abrindo um leque para várias outras coisas, por conta desse curso que eu acabei fazendo coaching. E assim, ó, uma coisa vai puxando a outra. E o mais interessante de tudo é que assim, o que eu percebo, tá? Isso é inerente ao ser humano, tá? Todo ser humano tem a sua luz e tem a sua sombra. Todo. Ah, mas eu sou assim, eu sou bom, Todo mundo tem o seu lado monstrinho e o seu lado luz, né? Só que assim, quando a gente consegue ter técnicas e ferramentas para olhar para esse lado sombra e trabalhar ele, lapidar essa, vamos dizer assim, essa pedra bruta, né? Quando a gente consegue ir lapidando isso e transformando isso num belo cristal, o resultado disso ele é imediato na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Isso é um ponto que foi um divisor de águas, porque quando um síndico ele inicia num trabalho num condomínio, é natural que ele vá ter que lidar com uma série de pessoas.
Pessoas de bem, pessoas às vezes que estão de mal com a vida, o marido que traiu a esposa e tá bravo com a esposa, e aí ele quer, o primeiro que ele encontra no meio do caminho ele quer xingar, aquela mulher que acordou e chutou o cantinho da cama na hora com o dedinho, e aí tá num ódio lascado. Não, às vezes são coisas mais graves, e aí solta toda a frustração dela ali no porteiro, né? O síndico, ele lida com essa diversidade de pessoas, né? E nesse lidar com a diversidade de pessoas, quando o ser humano ele se relaciona um com o outro, obrigatoriamente, em algum momento, as sombras se encontram. E quando essas sombras se encontram, elas nos trazem ou um problema, se não for sabido por ambas as partes como gerenciar ele, ou uma grandiosa solução. E ao longo desses cursos que eu fiz, nessa parte mais humana, não de tecnologia, né? Porque tecnologia é bit byte, né? É 0 e 1, né? Sim ou não, né? Então é muito binária a coisa, né? E às vezes, quando a gente está falando da questão humana, às vezes a gente tem não é 0 e 1, tem o 0,5, tem o 0,75, né? A gente tem o meio termo, é relativo, né? Tudo é relativo, exatamente, não é absoluto, né? E aí, fazendo esses cursos nessa área mais de humanas, eu consegui entender melhor como a nossa mente, como a mente do ser humano funciona. Quais são as minhas sombras? Quais são as sombras do outro? Será que isso que está acontecendo, esse problema que eu estou tendo ali, às vezes com o condômino, que está frustrado, que está nervoso, será que ele está falando comigo ou é uma sombra dele ali que ele eventualmente está projetando em mim? Porque quando a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue eventualmente ajudar aquele ser humano que está ali do outro lado. Então, o papel do síndico, ele também passa por isso. Porque ele está ali no dia a dia lidando. E isso, se um síndico bem... E aí, entrando, né, na resposta, né? O síndico bem preparado, eu acho que o maior ponto é a inteligência emocional. Acho que, sem sombra de dúvida, um dos principais pontos. Né? Eu diria que são 3 pontos principais, mas seria uma tríade. Inteligência aí, né? emocional, com certeza. Inteligência emocional, inteligência técnica. O Renato me falou que o recrutamento lá para a empresa dele estão estudando formas de medir a inteligência emocional para poder selecionar os síndicos. Né? Tem uma fila obviamente é um cara de referência, tem uma fila de candidatos para trabalhar na empresa do Renato. Perfeito, exatamente. E está fazendo isso. Eu não sei, eu vou trazer ele de volta para ele me contar um pouco dessa técnica. Resultado, né? O resultado aí. Isso é importante. E até estatística, né? De quantos candidatos foram reprovados por falta de inteligência emocional. Exato. E assim, hoje a gente está vivendo num momento em que a sociedade está perdendo a inteligência emocional. As pessoas estão perdendo a paciência muito facilmente umas com as outras. Discussões, brigas, bate-bocas com o porteiro, com a zeladora que está ali cumprindo a função dela, com o porteiro ali que está ali. Poxa, outro dia eu tive um condomínio que o porteiro precisou usar o banheiro e o morador, porque esperou 2 minutos a mais do que a média de tempo de atendimento, ele ficou extremamente enfurecido. Então eu vou te contar que o coitadinho do porteiro que estava no banheiro. Aí ele me ligou com medo, triste, chorando. Não, é apavorante. Daniel, ele falou que vai me mandar embora. As pessoas não têm... Aí eu calma. Respira, tá tudo bem. O que aconteceu? Me conta com calma. Aí ele contou tudo, eu falei, tá tudo bem, você tava no banheiro. Tá justificadíssimo. Eu vou puxar aqui na câmera, tá tudo bem. Se o morador vier reclamar amanhã, eu tenho como comprovar que você estava no banheiro, você não fez por maldade. Tá tudo certo, fique em paz, teu emprego tá preservado. Então, saber... mas nem todo síndico tem esse saber gerenciar isso. E sabe gerenciar esse conflito. É essencial. Às vezes o síndico joga pra galera, às vezes a pessoa que for lá fora é amigo de um conselheiro que ameaça o síndico para derrubar, e aí o cara acaba fazendo uma injustiça contra o coitado do porteiro, que nada mais é do que uma vítima de um modelo de portaria que está eternamente questionável. Sim. E aí, assim, o que tem de caso de porteiro ameaçado... E aí entra com o processo trabalhista. Não, eu te contei do Nordeste que vários condomínios que eu fui, o cara tinha um taco de beisebol para se defender. Sim. O porteiro está com um taco de beisebol Você imagina, para o cara ter que trabalhar com um taco de beisebol, imagina esses caras lutadores de jiu-jitsu, sei lá, né? Jiu-jitsu não, mas esses caras metidos a valentões, que eles ameaçam o porteiro. Sim, isso tá cheio. É muito assédio, né, nos porteiros? Muito assédio. Outro dia nós tivemos uma situação num condomínio nosso
em que um condômino que ele tem uma vaga encavalada, né? Uma fica atrás da outra, né? A vaga da frente, ela estava interditada com um cone ali, porque alguns condôminos ali da região ali da garagem estavam se utilizando daquela vaga para estacionar indevidamente sem autorização do proprietário. Então o proprietário falou, olha, posso colocar um cone, não vai atrapalhar a ida e vinda de ninguém, mas eu quero colocar um cone aqui porque estão usando a minha vaga indevidamente. Eu falei, ok, sem problema nenhum, a vaga é sua, sem problema nenhum. E o cidadão que tinha a vaga alugada, a vaga de trás alugada, era uma moto. Então assim, entrava e saía sossegado, sem nem precisar mexer no cone. E aí, no processo de obras que a gente estava fazendo lá, foi colocado um pequeno cavalete de madeira no lugar do cone, porque a gente precisava usar o cone para uma outra área do prédio. Coisa. De madrugada, esse cidadão simplesmente desceu enfurecido, porque o cavalete estava lá dizendo, alegando que o direito de ir e vir dele estava cerceado. Que ele passava pelo meio da vaga? Que dava para passar tranquilamente, dava para passar um carro até no espaço ali, né? Mas isso tudo bem. Aí ele pegou esse cavalete junto com o sobrinho dele, quebrou esse cavalete e jogou numa caçamba que a gente tinha por conta de uma obra que estava acontecendo nesse condomínio. Depredou o patrimônio do condomínio e assim, gritou com o funcionário, gritou com o porteiro. Provavelmente se eu tivesse lá no local naquele momento, naquela hora, teria gritado comigo da mesma forma. E esse cidadão, isso foi recente, né? Agora está em processo de compra esse material para substituir o que ele estragou, e ele vai ser multado e vai ter que indenizar o condomínio. E assim, esse ponto de falta de inteligência emocional, ele é muito grande na sociedade hoje. Então, voltando, né, à questão do que a gente estava falando, o síndico ele tem que ter maturidade emocional, inteligência emocional. Se não tem, saibam que isso se desenvolve. Isso se desenvolve, se aprende. É uma inteligência que se aprende. Viu, simpático? O simpático aí. Simpático vive bronqueado. A gente tem esse nome simpático porque ele é nada simpático. Ele pensa que ele é simpático, gerando favores, mas ele vive estressado. Né? É uma representação. Ele vive estressado, é um cara que não acredita em técnica nenhuma. Nada se aprende, tudo ele já nasceu sabendo. Sim. E a atitude é tudo, então ele sai fazendo. Inclusive, ainda bem que o simpático não é fortão, porque se ele fosse fortão, se ele fosse um hipopótamo em vez de um pato, ele já tinha passado por cima de vários condôminos. Pois é. Só piorando a violência, porque violência gera... Gera mais violência, sem dúvida. E assim, eu acho que o grande ponto que a sociedade humana, no âmbito geral, hoje em dia eu vejo, é porque eu faço parte de algumas escolas de filosofia, né? E assim, a gente reflete muito a respeito disso, né? Eu acho que a sociedade humana hoje, ela precisa urgentemente voltar a aprender a submeter seus egos e paixões, a lapidar isso, para que isso não gere esse tipo de situação chata, de desconforto, violência. A gente tem visto nos noticiários síndicos sendo assassinados por pessoas que estão ali numa situação de discussão ali com o síndico, né? Porteiros sendo agredidos. Então a gente vê isso no nosso dia a dia. Há 3 episódios atrás a gente falou sobre stalking. O síndico Fernando, lá de Araraquara, ele veio até aqui para falar, ele ganhou, ele foi o primeiro que enfrentou legalmente, judicialmente. A penalidade não é tão alta, mas ele falou exatamente de como ele se sentiu durante todo o tempo que ele teve que esperar. Então é um absurdo a falta o desrespeito humano com o síndico. Sim. E imagino que tem mesmo que se preparar e treinar. Mas além dessa parte da resiliência emocional, que outras dois pontos que você ia falar que caracterizam o síndico preparado? Os outros 2 pilares que eu diria seria a inteligência técnica, né, Júlio? Então, assim, o síndico saber... ter o conhecimento, pelo menos que seja um mínimo, uma noção, né? É aquela velha história, né? Tem uma frase, para aprender a pregar, tem que primeiro aprender a ser prego, né? Exatamente. Então, liderança começa com saber seguir. Exato. Se você não sabe seguir, você jamais vai liderar. Exatamente. Então, assim, o síndico ele tem que ter um mínimo de conhecimento ali, no sentido de um pouquinho de engenharia, um pouquinho de arquitetura, ele tem que ter um pouquinho de noção
das normas técnicas, do que ele vai seguir ali, no que ele vai fazer, um pouquinho de elétrica, um pouquinho de hidráulica, para que ele tenha condições de cobrar isso, né? Então, essa inteligência técnica ela é muito importante. Saber visualizar um pilar que está com um problema estrutural e orientar os conselheiros, orientar o condomínio a contratar um profissional adequado para fazer uma vistoria especializada daquilo ali, para ver se aquilo não está trazendo um risco, se é uma patologia que pode de amanhã gerar um desabamento. Você já ouviu falar, passaram por aqui na temporada técnica, eu tinha esqueci de falar isso, já ouviu falar do Carlos do Condorrisc? Sei. O Condorrisc, ele faz um mapeamento geral dos riscos e depois ele traz. E passou por aqui também o engenheiro Cláudio da Prevent, que é um especialista. Inclusive saiu um livro dele recente agora, ele me mandou, preciso trazer aqui, é uma vergonha, perdão, Cláudio. Mas ele foi da temporada 1, ele é um dos maiores especialistas de fachada e de patologias de fachadas do país. Inclusive tem vamos dizer assim, uma capa, como é que chama isso quando você... Bom, não é um aval, mas é quando você põe uma recomendação... Uma carta de recomendação. Do próprio Júlio Paim, do Sindiconnect, que conhece bem. Então, assim, é um cara que está fazendo um trabalho excepcional nesse aspecto. Mas é o que você falou. O que ele me fala, assim, o Brasil é um país que todo mundo é técnico de futebol, todo mundo acha que pode ser síndico, todo mundo acha que pode ser psicólogo, terapeuta, que o cara olha num buraquinho lá na parede e fala, isso não tem problema. O Brasil é um dos países que mais se automedica ou medica os outros, recomenda. Sim, e isso é extremamente perigoso. O síndico ele tem que ter, aí a gente entra naquele primeiro pilar, né? Saber submeter seus egos e suas paixões. O síndico ele tem que ser humilde. Ele precisa... A pessoa falava que os deuses são deuses porque não se pensam. Exato. Falta de humildade mesmo. Falta de noção. Exatamente. Então, assim, o síndico ele tem que ter humildade no seguinte sentido. Eu sei enxergar que aquilo ali está errado, mas eu não sou especialista para diagnosticar aquilo. Vamos chamar um especialista. É uma situação de engenheiro, eu sei que aquilo ali eu preciso chamar um engenheiro. Eu tenho uma determinada outra situação, eu sei que ali eu preciso chamar um eletricista. Eu tenho uma outra determinada situação, eu sei qual especialista eu vou chamar para cada caso. Né? E além disso tudo, dessa parte da inteligência técnica, eu diria também da inteligência jurídica. Porque hoje nós estamos numa vulnerabilidade jurídica muito grande. Né? A legislação condominial ela ainda está em um processo de construção, ela ainda é um pouco incipiente. Né? Então, nós passamos por situações que, às vezes, se o síndico não tivesse inteligência jurídica, não souber se resguardar, não souber orientar, por exemplo, seus conselheiros a se resguardarem, ele vai acabar tendo algum problema. Né? E às vezes esse problema cresce, não consegue se resolver ali num primeiro momento, e isso acaba gerando uma mácula na imagem do síndico, um prejuízo financeiro para o condomínio. Né? É muito complexo essa questão. Então, o síndico ele tem que ter um pouquinho desses 3 pilares aí, né? Inteligência técnica, emocional e jurídica. Esse eu diria que seria a base, os 3 pilares assim, no tripé para... Precisa ter inteligência. Eu só ia comentar uma coisa que é importante sobre responsabilidade. Passaram por aqui pessoas extremamente renomadas e que escreveram grandes obras, como o caso do professor Wander, amigo nosso, né? Teve aqui num episódio na parte jurídica onde ele fala sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico e elabora. E, meu Deus, eu vou ser obrigado a parar. Para tudo. Peraí, para tudo, gente. Para tudo agora. Para tudo. O Wally apareceu, gente. Olha, ele chega bem de fininho. Quem está chegando? Bem-vindo, meu amigo. Deixa eu te apresentar o William. O William aqui estreou com a gente no programa. Agora eu até pus ele na cadeira do host, porque eu estava na semana passada, ele estreou. O William, eu brinco com ele, ele é o sucessor do Jaime, né? Eu estava até falando que cadê a família Rock? Cadê o Wally, na verdade, era o W de William. E aí, meu amigo? Não, mas eu tô brincando. O William me avisou que ele chegaria um pouco semana mais passada tarde. você me falou que ia me deixar aqui porque era meu melhor ângulo. Agora eu não fiquei Agora numa você posição vai meio ficar ali na frente. Exatamente. Não, e é o seguinte, não adianta você disfarçar não, que chegou atrasado mesmo já. Brincadeira, avisou que hoje teria um compromisso e que chegaria um pouco mais tarde e eu aproveitei para brincar.
E eu vou aproveitar. Eu tenho que falar, hein? Jaime, aumentou a nossa popularidade. Fica aí de férias. O William tá mandando bem. Daniel. Vou mandar o Fausto aqui para ver se a coisa decola de uma vez e a gente fica só administrando. Ó, já deu tempo de vocês conversarem bastante coisa. Puxa, já chegou assumindo o papel do Jaime. Eu já vou metendo o pé na porta. Já vou colocar aqui. Olha só, vou falar por que eu atrasei. Tá, vou falar por que eu atrasei, tenho que me justificar. Meia culpa, tá? né? Tinha uma audiência, tá? Olha só. Primeira coisa, assim, eu entendo, né? Às vezes atrasa uma outra audiência, mas eu fico meio assim, marca a audiência um horário. Aí você chega no horário e tem que ficar esperando 10, 15, 20 minutos para começar. Só isso? Você só esperou 20, 15 minutos? Eu já esperei 2 horas já para uma audiência. Experimenta eu acho você. Que foi mais ou menos o que ele esperou. Experimenta você não aparecer. Condenado direto. Então, mas tá tudo certo. Chega 5 minutos atrasado e a audiência começou. E agora eu vou colocar aqui. Exatamente. Espera. É a única vez Você acha que eu vou esperar você? Não espera nada. Daniel, é o seguinte. Portão... Você vai contar o caso? Já vou contar. Aí, Daniel. Chegou chegando, hein? Chegou chegando. Portão bateu no carro da moradora, tal, aconteceu... Né? Quantas vezes, né? Sim. Para um morador que bateu no portão. Vamos lá. Depende da perspectiva. É 6 ou é 9? Não, é que o portão ele é indisciplinado. Ele se moveu contra o carro. Com certeza. O portão tomou uma cachaça. Eu acho que esse cidadão tinha que mover um processo contra o portão por stalking. Eu também acho. Agora, Perseguição. o que eu não entendo é a administradora. O que eu tenho a ver com isso? Nada. O que eu tenho a ver com o portão que bateu no carro? Pois é. Mas você já foi arrolado em tanta coisa, Daniel. Mas aí só vamos recuperar aqui para não tirar. Vamos lá. Daniel acabou de falar, só para falar, né? Que eu perguntei o que ele considera essencial no perfil do síndico. E ele, resumindo, são 3 inteligências, né? A inteligência emocional, que é fundamental, porque ele lida com pessoas. A inteligência técnica e a inteligência jurídica. Exatamente. A gente começou pela técnica aqui na primeira temporada, jurídica, e agora a gente está na emocional. Mas eu acho que a gente devia ter invertido. Mas aí tem um ponto da minha tendência a ser engenheiro, que eu quis trazer um monte de coisa que eu entendia. Então, peraí. E o Jaime me deu se você tem uma tendência de ser engenheiro, eu vou trazer o meu lado engenheiro de software também. Eita! Já que é um tripé, inteligência emocional, jurídica e técnica, nós temos que ter uma fundação para isso. Boa. Certo? Integridade, ética. Integridade, ética e honestidade. Gente, eu fico assim... Gostei, hein? Vou desenhar essa figura. Eu fico assim, de verdade, assim, eu digo assim, de peito aberto, eu fico muito triste com o que eu vejo no mercado condominial hoje. No sentido assim, de você pegar no mercado, buscar... sei lá, cada 10 fornecedores você ter 7, 8 que oferecem propina. Daniel, deixa eu só te interromper. Pode falar. Mas vou te interromper com uma razão e depois você continua. Você já assistiu aquele filme do Guarda-Costas? Que o guarda-costas está sendo entrevistado pelo tio da cantora, né, que é a Whitney Houston. E aí ele fala, você foi o guarda-costas do presidente Reagan, Ronald Reagan. Ele falou, sim. Ele falou, Reagan got shot. O Reagan tomou um tiro. Ele falou, não no meu turno. Então eu vou dizer para você assim, comigo não tem isso, tá? Sendo bem transparente, integridade é o pilar número 1 das empresas que eu invisto, atuo e me dedico. É isso aí. Mas infelizmente é triste, mas assim, contra essa bandalheira tem a reação. E eu luto de manhã, tarde à noite contra isso. E se eu pegar, não tem perdão. Sim. Mas continua. Adoto comigo também, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional também, esses mesmos princípios, porque assim, é lamentável você ver empresas, às vezes até empresas grandes, oferecendo propina. Às vezes a empresa vem, as ofertas, elas vêm de tudo quanto é jeito. É um cafezinho, mas tem uma comissão aí. Ou então manda um arquivo do Word aberto, assim, para a pessoa poder colocar ali o valor e devolver de volta. É absurdo. Só que assim, aí eu caio numa questão que é a seguinte. Você conhece o síndico chato? Que todo mundo fala que o síndico é chato. Eu sou o síndico chato. É o melhor síndico. Eu não vou tolerar. Agora ama Eu amo o síndico. Eu trabalho com tolerância na parte de inteligência emocional. Só que na parte profissional eu sou intolerante.
tem que estar conforme, tem que estar em ordem, tem que estar conforme as normas, tem que estar redondinho. Se você cobrou 10 mil reais, é 10 mil reais, é tantas parcelas, é assim, 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 vai ser pago com nota fiscal, com os impostos recolhidos, tudo certinho. Ah, não, mas eu posso fazer só um recibo? Negativo. Você está indo contra a legislação tributária. E assim, é uma série de jeitinhos que a gente tem que lidar no dia a dia, Não é sabe? fácil. Que, olha, é terrível. Só que assim, às vezes a gente pega um profissional, né, que faz um negócio desse, você imagina, se o cara já começou desse jeito, você acha que ele vai entregar o serviço até o final? Você acha que ele vai fazer a obra que você contratou da maneira adequada? Você acha que ele vai emitir o laudo com seriedade? RT, por exemplo, é uma coisa que o pessoal mais emite assim. Só assina. Só assina, paga aí um valor e assina. E aí, quando você precisa chegar junto do engenheiro... Uma análise técnica. E aí, engenheiro, isso que está sendo feito aqui está correto? Ah, não, eu só emiti RT. Pomba. Só, né? Pô, mas é só RT? Se isso aqui der problema, a responsabilidade é sua. Você não sabe o que você está fazendo? É barato pro cara que compra, né? Surreal, Agora o engenheiro tem que pensar. surreal. E assim, a gente teve, por exemplo, histórias do mundo real, né? Nós tivemos uma situação num condomínio nosso em que um condômino fez uma obra irregular, não apresentou documentação nem nada, alegou desconhecimento do regulamento interno. Bom, eu não vou sair na rua, matar alguém e falar, eu não sabia. Passei a 120 no lugar de 80, o guarda te para e fala, seu guarda, eu não sabia. Ah, então vai em paz, meu filho. Aonde está escrito? A gente recebe isso, mas onde está escrito? Você não viu a placa? Eu não vi, então não vale a lei. Sabe assim? Então, assim, coisas surreais com as quais a gente lida. E aí, para fechar essa situação... Onde está escrito é essa ótimo. Pessoa fez a obra ali, ela gerou um vazamento, essa pessoa gerou um vazamento no condomínio, que foi um cano de prumada de caixa d'água que vem direto da caixa d'água. Furou assim. tudo. Inundou os 3 elevadores do condomínio. Deixou todo mundo sem água, um mó tempão. Foi um negócio assim surreal. Quase que houve uma perda total dos elevadores desse condomínio por conta de uma simples falta de RT, de um engenheiro que poderia ter ido ali orientar a forma adequada de se fazer. De uma simples conversa de ter olhado no regulamento interno, porque eu costumo, quando a gente faz revisão dos regulamentos internos dos condomínios, a gente costuma trazer para o regulamento as normas. Justamente para que a pessoa não alegue desconhecimento. Porque a norma técnica, ela existe, ela tem que ser respeitada. E tem normas que têm força de lei. Só que as pessoas, o cidadão comum, ele não está interessado nisso, né? Não conhece, não vai atrás, né? Então, eu já aproveito e cito, olha, precisa apresentar documento tal, em conformidade com a norma, parará, parará. E aí entra a inteligência jurídica, né? Então, você vê que está tudo interligado, é uma malha. E se você não tem essa questão da integridade, da honestidade, de princípios éticos, morais, valores sólidos nisso tudo, você não consegue cobrar o prestador de serviço como síndico, você não consegue cobrar para que ele faça o serviço corretamente até o final. Você não consegue gerar o resultado e entregar o resultado com o seu trabalho. Eu entrego o resultado com o meu trabalho. Eu entrego segurança para as pessoas, eu entrego paz de espírito para elas e para mim, porque eu durmo tranquilo à noite. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, durmo sossegado. Eu sei que não estou devendo nada para ninguém, que não fiz favorzinho para ninguém, não tem nada errado acontecendo, tá tudo em ordem. Eu dou o meu coração, eu dou o melhor que eu posso e as coisas acontecem. Um dos nossos condomínios tem mais de 150% de valorização da unidade condominial. Poxa, você investiu bem, né? Vocês devem ter investimento em banco. Me diz qual é o investimento em banco que gera um rendimento desse. Não existe. Mas então, é aquele ponto assim, no Brasil é a terra de influencers, mas também é uma terra de Maria vai com as outras. Só vou dar um exemplo, eleições, né? Eleições ano que vem, né, 2026, na verdade esse ano, 2026, vamos ter eleições. Sim. O que vai acontecer no dia das eleições? As pessoas vão procurar um papelzinho pedindo para o amigo. Que papelzinho é esse? O santinho. A pessoa reclama, e aí chega para você e fala assim, Daniel, em quem você vai votar? Me dá um santinho. Poxa, vai lá, pesquisa a história dos candidatos, entende, faz um trabalho um pouco, entende o que a plataforma de cada um está defendendo, faz uma escolha um pouco melhor. A pessoa hoje não faz isso. O brasileiro é assim, ele chega pro amigo e fala assim, ó, eu escolhi o João.
pro meu condomínio. Nem todo condomínio tem a sorte de ter um profissional competente com tempo para ser síndico. Sim. Mas o cara prefere escolher o amigo incompetente e sem tempo do que um síndico profissional qualificado, comprovado, com 3 quartas de referência, há anos em condomínios que você entra, o condomínio está valorizado, bonito, sim, tratado, jardim bonito, benfeitorias, mas o cara escolheu amigo. Aí o que acontece? Ele tem o único bem da vida dele, ele gastou 500 mil, 1 milhão naquele apartamento. Aí ele põe na mão do amigo. O amigo vai fazer um favor, em troca de uma parte da taxa condominial, metade da taxa condominial, porque o amigo ou vai trabalhar de graça. O que eu vejo é que o cara faz uma conta burra. Quanto custa aquela economia de pôr o amigo? Sim. Ou economia da diferença de um síndico profissional que, se for bom, tem que cobrar mesmo, e se for ruim, não tem que ser síndico profissional? Para o cara escolher, e o cara escolhe o amigo. Tem gente, tem colegas do mundo condominial que são síndicos profissionais, quando eles entram e tem dois moradores que vão concorrer com ele, ele vira as costas e pergunta: sério que vocês vão votar nos dois? Bom, você vai permitir os dois votar? Ele sai. Uhum. Por que ele faz isso? Porque é aquela condição de que eles vão escolher o mais barato. Exatamente, isso era o ponto, é justamente o que eu ia falar. Eu já tive algumas eleições de síndico profissional, algumas concorrências que eu tive, que eu perdi por conta de ter ali um morador, ou até às vezes tem síndicos profissionais, como em todas as profissões, sempre tem aqueles que se prostituem, né? Que se vendem, né? E aí, assim, num dado momento, foi muito curioso isso, porque eu estava apresentando o meu currículo, né? O que eu trago de diferencial e tudo, né? E num dado momento, eu sou poliglota, eu falo inglês, espanhol, francês, italiano, né? Português. E aí eu comentei, eu falei assim, eu também falo outros idiomas, tal, e isso às vezes me auxilia também nos condomínios, porque eu tenho condomínios em que às vezes tem uma pessoa estrangeira e eu preciso me comunicar com essa pessoa. Outro dia eu estava num condomínio nosso que nós tínhamos uma família que estava com um vazamento no apartamento e era uma família árabe. E aí ninguém entendia nada, ninguém conseguia conversar com eles, a gente mandou carta, obviamente em português, né? E a família nem deu bola para aquilo ali, não observou, não quis saber. E num dado momento eu fui lá bater na porta para conversar com eles, porque eu vi que não estava funcionando, né? Vi que eles tinham uma origem estrangeira. E fui falar, e aí, salam aleikum, tal. Aí eu já brinquei com eles ali no idioma deles, já abaixou ali aquela muralha cultural, né? Ele percebeu que você estava sendo respeitoso. Exatamente. E aí, eu falei, eu não falo árabe, eu só sei algumas palavrinhas, mas assim, falo inglês, tal. Tem algum desses idiomas que vocês falam? E aí, sim. Aí comecei a falar, acho que se não me engano, foi francês, não lembro agora o que foi. Faz tempo já isso aí. E aí eu expliquei a situação que eles estavam tendo ali de problema. Eles, nossa, obrigado, eu não sabia disso, que eu estava causando todo esse transtorno. Porque o vizinho de baixo estava já com o móvel deles todo podre, porque estava vazando lá e ninguém resolvia, né? Então, assim, é importante isso. Ainda você pega um condomínio que tem várias torres, várias unidades, é ainda mais importante, porque você tem uma heterogeneidade muito grande de pessoas ali, né? E aí, nesse dado momento que eu estava ali nessa apresentação, eu comentei disso, aí uma pessoa levantou assim, eu não vou pagar 5 mil reais a mais só porque ele fala 5 idiomas. Põe esse aqui que fala só português mesmo, que já tá bom. Tá cobrando R$1.000, tá bom. Foi nesse nível, assim, a coisa. Mas esse é o tal do me engana que eu gosto, né? Exato, é o me engana que eu gosto. A pessoa, assim, não tem capacidade técnica, não tem condições de gerenciar aquilo ali. Não tô falando, obviamente, por conta só do idioma, né? Mas são outras questões que, se você fosse colocar na balança, obviamente que não tinha nem como comparar. Era comparar alho com bugalho. Isso mostra também a qualidade, a baixa qualidade de alguns membros de conselho. Para esse cara que estava te avaliando era um conselheiro. Como é que um cara pode ser conselheiro com esse nível de conselho, né? De interpretação, né? Que, olha, quanto menos formado, melhor. Não, mas eu juro, aí eu vou tocar num ponto até mais profundo. Todos os problemas que a gente acaba colocando, a gente fala de síndicos
não capacitados que são contratados, de querer pagar barato, que a cultura é essa, né? Quanto mais barato, melhor. Quanto mais barato, melhor. Não E é é questão de interessante qualidade. que com zeladoria, às vezes acontece o contrário. O condomínio que aceita um síndico profissional que vai gerenciar o prédio inteiro, ou até um síndico morador, pagando ali 500 mil reais, enquanto que às vezes tem um zelador que está recebendo 10, 15 mil reais e não faz nada. Desvia a função, gera problema passivo trabalhista, enfim. Mas a culpa é de quem? É do condômino. É do condômino e desses profissionais. É que profissional mal capacitado, profissional mau caráter, vai ter sempre. Sim, infelizmente. Né? Agora a gente precisa subir a régua. Né? Por isso que a gente faz todo esse trabalho também, para levar conhecimento, né, para os condomínios, para os moradores. É uma questão nacional, né? Mas para tentar subir esse nível de comparação, de saber que o síndico morador, ele tem o seu valor? Tem o seu valor, claro, depende da capacidade da disposição. Mas assim, até quando a gente fala de comparar um com o outro, muitos moradores, eles votam porque eles podem ir lá, bater na porta, arruma aqui para mim um negócio, olha, 3 horas da manhã, vai lá ficar no portão, com o portão aberto, que você que é o síndico, vai lá resolver, eu pago o seu salário. Então, assim, eu acho que a mentalidade das pessoas é que está causando muitos desses casos. Você assistiu aquele filme que é maravilhoso, aliás, do Roberto Benigni, A Vida é Bela? A Vida é Bela, sim. A Vida é Bela mostra exatamente que não importa a condição que você tenha, o que importa é como você se coloca nisso. Então, para mim, é o exemplo que a gente brinca aqui com o nosso amigo simpático. Nosso amigo simpático, ele tenta segurar tudo, mas o que acontece no fundo é que o protagonismo vem de uma ação estratégica do síndico. E o síndico que não tem sofisticação intelectual, e aí assim, o síndico deveria ser uma pessoa inteligente. Ética, é lógico que é o pilar fundamental, mas isso é obrigação, isso não é vantagem competitiva. Não é diferencial, não é diferencial competitivo. Sido. No Brasil... Hoje em dia tem sido. Quantas vezes eu não cheguei, por exemplo, já nos meus negócios, o cara falou, cara, vende para mim, eu sou bom pagador. Eu falei assim, não, eu vou vender para você porque eu sou bom pagador, mas isso é uma obrigação. Lógico. Eu vou vender para você porque você vai me ajudar a construir minha marca, a construir minha reputação de bom profissional, de boa empresa. Mas só voltando na questão ética, é o seguinte, a gente tem que estar completamente vigilante. Tem um papel que eu falo muito com o William, mas falo mais com o pai do William, que é o Jaime, que tem um trabalho de conformidade da administradora que é enorme. Porque o síndico, muitas vezes, principalmente o síndico que não se preparou, independente se é um síndico que se diz profissional despreparado ou um morador despreparado, o síndico não se preparou, ele acha que ele pode. E ele sai fazendo. Então, ele desrespeita o orçamento, tudo é emergencial, ele não olha a legislação. E o conselho fala assim, vai lá, síndico, vai lá, pula no poço. Só que o fiofó é do síndico, Sim. Porque o conselho pode falar um monte de coisa. Então, síndico que é refém do seu conselho, o conselho é para aconselhar, para ajudar a validar, engajar. Mas o síndico que é refém do conselho e fala, o síndico reporta ao conselho, errado. O síndico não reporta ao conselho. O síndico foi eleito a um cargo político, mandatário do condomínio, e o conselho está para apoiar e corroborar e trazer aderência. Mas a responsabilidade, o fiofó é do síndico. Sim. Se qualquer coisa que tiver errado, falou, mas o conselho aprovou, não quer dizer absolutamente nada. Uhum. Se era ilegal, é ilegal e o síndico propôs. Sim. Então, muita gente, e é uma das coisas que eu mais aprendi no podcast, discutindo com pessoas, com profissionais inteligentíssimos, como você, Daniel, Obrigado. é que o síndico que não é protagonista, síndico que não é preparado, e esse é o ponto, síndico que não entende riscos e vulnerabilidades, que não é consciente das suas responsabilidades, síndico que não tem resiliência emocional e as inteligências que você mencionou, não pode ser síndico, e se virar síndico tem que pedir para sair antes que seja tarde. Sim. E o que é tarde? Tarde é uma responsabilidade civil, criminal, etc., uma desvalorização do condomínio, muita gente... tem várias falácias que dizem assim, conselho é soberano.
a Assembleia é soberana. A Assembleia não é soberana. Até a página 2. Até né? a página 2, desde que ela não contraria a lei. Exatamente. Né? A lei é acima de tudo. Então, assim, o pessoal votou, tá votado, não é assim? Não. Teve um condomínio que eu pedi demissão por causa disso. Porque os caras acham Porque isso. queriam votar numa coisa que era totalmente errada. Você imagina o seguinte, ó, vou te traçar o cenário. Um pequeno prédio com 33 apartamentos, tá? Sendo que desses 33, esse prédio nunca tinha sido feito teste de estanqueidade. Uma das coisas que eu faço quando eu chego no condomínio é eu tenho um checklist gigante lá de vários itens normativos, regulatórios, obrigatórios, até coisas que não são obrigatórias por lei, mas são importantes. Uma delas, teste de estanqueidade de gás. Nunca tinham feito, na história do prédio. O prédio tinha acho que uns 30 e poucos anos. Eu falei, ok, vamos fazer um teste de estanqueidade. Contratamos a empresa, tudo tal. Ela foi fazer os testes lá. Deu, acho que a gente tinha, se não me engano, salve falha de memória, aí uns 24 apartamentos vazando gás. De 33, 24 vazando gás. E os encanamentos passavam pela garagem, que era um lugar fechado, sem janela. Isso é uma bomba relógio. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser bombeiro para saber que isso é uma bomba relógio. Pô, peraí, tá vazando, vamos notificar os moradores. Aí um conselheiro que teve vazamento não se deu por satisfeito de ter que arrumar o cano dele, porque os vazamentos aconteciam, e aí entra a inteligência jurídica, do medidor para frente, ou seja, o cano que é exclusivo daquele apartamento, não é distribuição geral. O Código Civil ele traz muito claramente que a responsabilidade pela infraestrutura é de quem dela se serve. Então, sendo um cano que é exclusivo, que vai até o seu apartamento, esse cano é seu. Se está furado nesse pedaço, é você que tem que arrumar, não o condomínio. E aí, qual que era a decisão que esse senhor que era do conselho queria que a gente tomasse? Que o condomínio pagasse para resolver o problema de todo mundo. E aí começou a notificar a mim, começou a notificar a administradora, que não tinha nada a ver com a história. E assim, notificação, uma atrás da outra. Chamamos o jurídico do condomínio, que deu um parecer jurídico. Também chamamos o engenheiro para dar um parecer técnico para orientá-lo, porque simples conversa não estava funcionando. Então a gente chamou os especialistas adequados para que dessem as suas informações, os seus pareceres, né? Mostrando, olha, na lei é isso aqui, na engenharia é isso aqui, o senhor está errado na sua demanda. Não feliz, bateu de porta em porta, porque ele tinha o relatório, por ser conselheiro, ele tinha um relatório dos apartamentos que estavam vazando, bateu de porta em porta, orientando irregularmente, de maneira errônea, cada um dos moradores, dizendo que eles tinham que jogar isso aqui para o condomínio, que o condomínio que tinha que pagar, não sei o que lá. Resumo da história. Fez um abaixo-assinado para me tirar do cargo, porque ele achava que o problema era eu que tinha que resolver como síndico. Aí eu recebi o abaixo-assinado, olhei e tal, eu falei, vamos conferir, né, esse abaixo-assinado, porque se ele fez o abaixo-assinado, tem que convocar a Assembleia conforme determina o Código Civil. Só que aí a gente foi ver, tinha inadimplente, tinha menor de idade, tinha inquilino no abaixo-assinado. Eu falei, mas mesmo assim, eu vou convocar. Mas eu vou convocar nos meus termos, nos termos da lei, que é o que eu sigo. Aí eu peguei o abaixo-assinado dele e tal, coloquei ponto de reclamação dos problemas, apresentação da reclamação pelo fulano de tal. Conforme artigo 5º da Constituição, direito ao contraditório. Eu tenho o direito de me defender, de apresentar as minhas contrarrazões. Coloquei lá, porque ele não tinha me dado esse direito no abaixo-assinado dele. Inclusive, quando você tiver um síndico que você precisa tirar no seu condomínio, é importante, antes de qualquer coisa, criticar, mas dar o espaço para que ele responda. Por mais que ele esteja errado. Pode estar certo, pode estar errado, não importa. Você tem que respeitar o artigo 5º da Constituição do Brasil. E voltando aqui, coloquei ali tudo, razões, contrarrazões, apresentação de pedido de renúncia. Apresentei tudo que tinha sido feito no condomínio, fiz a contrarrazão, os advogados foram lá, todos os condôminos ficaram surpresos, porque foram induzidos ao erro, né? Aí eu coloquei lá, fiz a apresentação de todas as melhorias, benfeitorias que nós tínhamos feito, o que estava já programado, apresentei um relatório a gente monta também um relatório de inspeção predial, para que o condomínio tenha condições de planejar tudo aquilo que vai ser feito e priorizar, né? Ó, isso aqui está em andamento, o status de cada coisa, tudo bonitinho, isso aqui vocês precisam fazer, tal. Estando isto posto, deixamos o cargo à disposição. Não trabalho com gente assim.
dessa maneira, desse jeito, nos recusamos a trabalhar assim. Vocês querem um síndico sério? Contem comigo. Vocês querem fazer coisa errada? PT, saudações. Ponto. Isso aí é o que eu tava dizendo. Falta Voltando, isso hoje. O condômino, ele tem que ter o que ele merece. Não, porque senão, o que acontece? Aquele conselheiro vai te colocar numa situação que, né, e aí eu não sei qual proceder você tomou, né, eu, particularmente, eu ia pra cima de todo mundo, ação de danos morais e tudo mais, por calúnia, difamação. Não entrei nesse mérito. Não, às vezes Por não mais vale que a pena. pudesse, tá? Por mais que até tivesse algum espaço para isso, eu não entrei nesse mérito, porque assim, o meu objetivo do meu trabalho é trazer bem-estar, segurança, saúde, paz em tudo que eu faço com o meu trabalho. Então, eu vou entrar nesse mérito, vou ganhar dinheiro ali, mas e a energia disso? Eu penso muito nessa parte energética, né? Então, poxa, será que essa energia é uma energia boa? É uma energia que eu preciso? Sabe assim? Então, acabei falando, não, ok, tudo bem, deixa eles lá com o problema deles. Pelo menos você e na hora que eu apresentei o meu pedido de renúncia, foi unânime. Não, pelo amor de Deus, não, volta, não. Está feito. Está feito. Por quê? Aí vamos, né, orientar aqui o nosso público. Se eu tivesse numa situação como essa, concordado, porque a Assembleia, como é que é Assembleia Soberana? Soberana, né? Que o pessoal costuma falar, Você esqueceu da lei, né? Esqueceram da lei. Se eu tivesse seguido isso que estavam querendo erroneamente para fazer a vontade do conselheiro e daquele grupo de moradores, eu teria me submetido, abaixado a cabeça, eu teria feito e tal. Amanhã, qualquer um desses condôminos, que não os 24 com vazamento, os que não tinham vazamento, poderia processar a mim e o condomínio pela decisão irregular, por ter autorizado que a Assembleia votasse uma coisa dessa, pedindo indenização para mim, para o condomínio, e eu ia perder e o condomínio ia perder. E derruba os seus pilares também, que você estava comentando. Exatamente, exatamente. Decisão acertada, acho que, né, é isso mesmo, tem que sair, por mais que eles tenham, de certa forma, como eu disse, prejudicado a sua imagem, você reconstitui ela no momento que você e assim, eu acho que o ponto principal também é assim, nós como profissionais, independente da área, a gente tem que saber se valorizar, a gente tem que saber se respeitar, porque por mais que hajam poucas pessoas que atuem dessa maneira, é assim que a gente moraliza o mercado. Não, peraí, esse povo eu não vou trabalhar. Palmas virtuais aqui para não estourar o microfone. Palmas virtuais. Porque desse jeito eu não vou trabalhar. Se é fora da lei, se é com coisa errada, com decisões arbitrárias, não contem comigo. O grande desafio, Daniel, é assim, ao longo dos anos eu aprendi a concordar em discordar. Então eu vou dar um exemplo para você, né? E eu sou assim, combativo. Então, por exemplo, eu aprendi nesses anos que eu estou no universo condominial, que não são muitos, são 7, que condomínio vai à falência mesmo. Sim, chega até num estado de não retorno. De não retorno. E eu vi alguns condomínios indo à falência exatamente porque não quiseram brigar por ele. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vi um síndico extremamente comprometido que fazia um condomínio, organizava, e que implantou um monte de melhorias, inclusive portaria remota, etc. Que é um condomínio que estava assim, largado, ele foi entregue pela Caixa Econômica Federal sem muro. Assim, pensa num condomínio pobre, assim, Minha Casa Minha Vida, lascado. Putz, eu investi um tempo danado junto com a síndica que assumiu, e ela é uma síndica que não era profissional, então é uma pessoa de bom coração e tal. E ela foi. Aí teve uma eleição, uma síndica profissional, e ela recebia para um condomínio gigante, ela recebia, uma síndica trabalhadora, mas ela recebia X. Chegou uma síndica profissional, fez um levante e ofereceu X por 3 e refez absolutamente tudo. Eu dou 2 anos para esse condomínio estar à falência. Ela tirou regras de segurança, ela centralizou demais, ela pegou... esse condomínio, só para você ter uma ideia, a portaria, os porteiros abandonaram... Terceira empresa de portaria que estava lá, portaria presencial física, os porteiros abandonaram o condomínio porque eles foram ameaçados de morte. A gente implantou portaria remota nesse condomínio. E esse condomínio, ele foi, funcionou bem.
trocou a síndica para uma outra, o que você acha que acontece? Então, esse é um ponto principal que acontece com político, com síndico, etc. Sim. Mas o pessoal não sabe votar nos critérios que tem. Devia ter alguma orientação mínima, um requerimento mínimo, uma reputação mínima, uma investigação mínima. Igual tem, espero, ficha limpa pro político, né? Político ficha suja e tal, que é uma tentativa de moralizar. Falta muita coisa de legislação para a questão de quem pode ser síndico. Sim. E assim, as pessoas precisam entender, quem está aqui em casa nos assistindo, né, precisa entender, que mora em prédio aí, precisa entender que, assim, ser conselheiro, ser condômino, independente do papel que você está aí no seu condomínio, você precisa ter responsabilidade. Você tem que zelar pelo seu patrimônio. Você está colocando o teu patrimônio na mão de uma pessoa competente ou incompetente? Prudente ou imprudente? Honesta ou desonesta? Baratinho, que faz as coisas de maneiras escusas, ou uma pessoa que cobra um valor justo e faz um serviço o mais perfeito possível? Tem que se buscar isso. Um valor justo por um acabamento perfeito, vamos dizer assim, né? O serviço tem que ser feito, executado da maneira correta, você tem que ter essa consciência. Essa consciência, infelizmente, muitas pessoas não têm. E aí, depois, quando o resultado chega, porque a conta chega. Ela demora, sim, mas a conta chega. A justiça tarda, aí mas todo não mundo, falha. puxa vida, mas olha... Não sabia. Puxa, eu não sabia, nossa, quem ia imaginar? E aí, quem avisou, aqueles 2, 3 condôminos lá, que sempre reclamavam e tal, que avisavam dessa situação, poxa, olha, eu avisei e tal, mas aí aquele virou a persona não grata do condomínio. Aquele que levantava na assembleia, eu não concordo, vocês estão fazendo irregularidade, vocês estão indo contra a lei, tal. Não, esse cara tá só criando situação. E é importante a gente saber diferenciar isso. Porque em assembleia a gente tem gente de tudo quanto é tipo. Tem o cara que joga cadeira, tem o cara que joga flor, tem o cara que abraça o síndico, tem o cara que chuta o síndico, tem de tudo. E assim, é importante saber separar o joio do trigo. Qual é o condômino que está olhando para uma coisa que é importante e ele está fazendo uma linha de argumentação ali correta, e qual é o condômino que está simplesmente frustrado com alguma coisa, eventualmente está inadimplente, está com algum outro problema pessoal tal, e está projetando ali na figura do síndico. Tem que saber separar isso. Tem que ter o jogo de cintura para sair dessas situações, né? Também, jogo de cintura é essencial. E sabendo separar isso, você consegue absorver o que é importante daquela pessoa que às vezes está sendo o porta-voz de uma situação que pode ser evitada. Sem dúvida. Daniel, uma última perguntinha que não quer calar e que fazia parte do nosso plano do síndico preparado. Fala um pouquinho do seu plano de emergência condominial. Você comentou que você tem checklist, que você monitora e mapeia riscos e vulnerabilidades, trabalha todas as contingências, mas emergência condominial, em todo mundo que passou por aqui, ninguém comentou. Né? Só o Carlos do Condorrisco, como eu comentei, um especialista de risco, que ele recomenda. O Carlos, a gente chama ele de óculos, né? Uhum. Ele é contratado mais por síndicos moradores do que profissional, mas em geral ele vai ao teu condomínio, ele faz uma lista de riscos e vulnerabilidades de cabo a rabo e depois ele recomenda algumas ações especialistas, tipo se é um problema de fachada, se é um problema, enfim, de segurança, etc. Tal. É um cara bem bacana, ele tem até um livro, foi um livro que 10 empresas patrocinaram e eu patrocinei também. É um livro social porque toda a renda vai para as crianças do Hospital do Câncer. É muito interessante. E ele fala sobre, como é que é? Condomínio, riscos e vulnerabilidades, alguma coisa assim. Agora me falhou o título do livro, mas é muito interessante porque ele mostra graficamente os riscos do condomínio. E menciona, mas não ensina lá como fazer um plano de emergência condominial. Vou até cutucar ele vou te apresentar ele. Legal. Para vocês dois trabalharem nisso. Mas fala um pouquinho a questão da emergência, o plano de emergência condominial. Bom, emergência em condomínio, né? Todo mundo deve concordar comigo que ela acontece sempre no domingo à noite, quando o síndico não tá, quando o zelador não tá, quando não tem ninguém, só tem o porteiro coitadinho lá na portaria sozinho. Pois bem, ou até se às vezes é portaria virtual, não tem ninguém, tá todo mundo
zerado ali de contingente, né? Mas sempre existem moradores no condomínio. E as pessoas esquecem disso. O brasileiro, ele infelizmente, ele tem uma tendência a sempre querer terceirizar a responsabilidade, né? Querer ter, é uma coisa histórica, né? Ah, preciso ter um empregado para isso, precisa ter alguém que vai fazer aquilo, mandar alguém... A pessoa não toma para si a responsabilidade da coisa, né? Quando a pessoa entende que o condomínio também é responsabilidade, o condomínio entende que o condomínio também é responsabilidade dele, ele passa a participar mais numa brigada de incêndio, por exemplo, num treinamento. E aí o que eu faço? Eu aproveito o ensejo da brigada de incêndio, que é uma obrigação que a gente tem que fazer anualmente nos condomínios, e eu procuro participar de todas as brigadas de todos os meus condomínios para dar o exemplo, tá? Porque eu acho que o exemplo ele vem de cima da pirâmide, né, da hierarquia, então todo mundo tem que estar ali junto. Pô, até o síndico, tá, pô, eu que tô aqui sem fazer nada, não vou, imagina, né? Então, na brigada de incêndio, depois que acaba a brigada de incêndio, eu ou marco no dia seguinte, ou no momento, se não for levar tanto tempo a brigada ali, eu marco na sequência um treinamento para a brigada de emergência. Então eu formo essa brigada de emergência para convidar condôminos, pelo menos uns 3, 4 por torre, para que tenha pelo menos alguma pessoa ali consciente de onde é o local onde se fecha um registro de uma aprumada, onde se corta a luz numa situação de emergência, pelo menos para guiar alguém. Então, por exemplo, numa situação, sei lá, um incêndio. As pessoas têm muito... Isso é uma coisa, é um tema muito interessante, porque as pessoas têm muito esse costume de falar, poxa, mas você é síndico profissional, e quando for a emergência? Como é que a gente vai fazer? Não tem ninguém aqui. Gente, mas sempre que dá emergência, mesmo que o síndico morasse no prédio, o síndico não é bombeiro. O síndico não é engenheiro elétrico, não é engenheiro hidráulico. E via de regra ele vai saber menos o que fazer ainda, né? E às vezes se tomar a frente e querer resolver alguma coisa, pode acabar fazendo alguma coisa errada e prejudicar ainda mais a situação. Então assim, eu faço essa brigada de emergência e dou o treinamento para as pessoas, para elas entenderem aonde estão os pontos-chave do condomínio, mapeado, bonitinho, com os contatos dos profissionais que atendem 24 horas para uma eventualidade, e tudo isso é processo de trabalho, é fluxo, né? Então a portaria tem um livro vermelho lá, que fica lá, é sagrado esse livrinho vermelho, a gente atualiza ele de tempos em tempos, né? Com contatos de prestadores de serviço. Então aí tem lá, em caso de vazamento de água, vazamento grande, vazamento pequeno, vazamento na rua, dentro do prédio, no apartamento, na área comum. Tem cada uma das situações e um procedimento para cada situação que deve ser seguido. E aí qual que é a ideia desse plano de contingência? Ele é um passo a passo. No primeiro momento, qual é o básico? Todos os condôminos descobriram um problema, eles têm que ligar para a portaria. Eles têm que avisar o porteiro porque é o posto que está ali 24 horas. Ligou para a portaria, não conseguiu falar com a portaria, tenta o zelador. Não conseguiu o zelador, tenta o síndico. Não conseguiu o síndico, vai para o subsíndico. Não conseguiu o subsíndico, vai para os conselheiros. Não conseguiu os conselheiros, vai para os brigadistas de emergência. Porque toda essa turma está obrigatoriamente treinada para atuar numa situação de emergência. E já no momento de contato, o que acontece? Contatou a portaria, o morador... O próprio porteiro, a própria empresa de portaria remota, ela tem condições de já seguir um protocolo inicial para começar a resolver o problema. Então assim, olha, tá pegando fogo no meu apartamento. Gente, não é para chamar o síndico. Esquece, gente, o síndico não vai apagar o incêndio. Chama o bombeiro. Primeira coisa que você tem que fazer é chamar o bombeiro. E por mais que é aquele negócio, não existe o óbvio, né? O óbvio não existe, né? Então assim, chama o bombeiro. A pessoa caiu, bateu a cabeça, sei lá, tropeçou no chão, não coloque a mão na pessoa. Chama os paramédicos, chama o bombeiro. O pessoal quer pôr, por instinto as pessoas querem ajudar. E às vezes, numa situação do elevador, que o cara quer mexer. Quer resgatar, né? É um absurdo isso. Mentira, é perigosíssimo. Não, isso é contra não, a mas lei. a pessoa tá gritando, mas não sei o que, não, coitadinha. Deixa ela lá porque ela está segura. Perfeito. Ela não vai ter nenhum risco de saúde lá dentro. Só que a partir do momento que a pessoa que não tem treinamento adequado, ela vai lá, abre uma porta do elevador sem acionar o freio, porque ela não é técnica, ela não sabe onde aciona o freio. Sem acionar o freio do elevador. Ou uma pessoa vai lá, movimenta um cidadão que caiu, um outro morador que caiu ali, se machucou.
Às vezes a pessoa tá com um problema no pescoço ali, movimentou errado, termina de quebrar, às vezes a pessoa fica paraplégica, perfura uma costela quebrada, às vezes perfura um pulmão, a pessoa vai a óbito. Então, uma série de coisas que, com base no treinamento da Brigada de Incêndio, que já traz também parte de primeiros socorros, mais o treinamento de emergências que eu dou da Brigada de Emergências, então a pessoa já tem consciência do que fazer, ela já tem um mapa nesse livro vermelho do que fazer em cada situação, conforme o índice, ela só procura ali e já vai seguindo o roteiro. E por último, ela avisa o síndico, o subsíndico, porque aí é importante avisar também para a gente poder dar o apoio necessário, né? Mas a primeira instância de resolução do problema é quem resolve. Eu vou chamar um bombeiro quando for um incêndio, eu vou chamar um eletricista para uma pane elétrica, eu vou chamar um engenheiro hidráulico ou um encanador para uma situação de hidráulica. Às vezes, por exemplo, você tem um vazamento enorme numa prumada, como por exemplo foi o caso da obra que eu comentei com vocês. A infelicidade foi que o condômino que fez a obra irregular, por saber que estava irregular, não avisou a portaria. E aí o vazamento tomou a proporção que tomou. Mas numa situação normal de pressão e temperatura, né, como dizem na química, né, o condomínio estourou, aconteceu um acidente, imediatamente liga para a portaria, tô com vazamento aqui, socorro, não sei o quê. A portaria aciona alguém desse fluxo de pessoas, a pessoa vai lá no local adequado, fecha, pronto, estanca o problema. Aí agora a gente vai pro aftershock. Né? Só de já ter estancado o problema, você já está eliminando uma série de desdobramentos. Aí, poxa, peraí, agora precisa puxar água, molhou o elevador, tem que desligar, aí tem lá no plano de contingência, molhou o elevador, tem que desligar tudo para ninguém ser eletrocutado, tem que chamar a empresa de assistência técnica do elevador, e por aí vai. Então, assim, é importante ter esse documento, todo condomínio tem que ter esse documento, e os condôminos têm que entender que, às vezes, numa situação de emergência, a gente precisa saber o que fazer, a gente precisa saber ajudar. E isso não é porque mora em condomínio. Quem mora em casa também. Faz um curso de uma brigada de incêndio uma vez com algum amigo que mora num prédio. Faz um curso de primeiros socorros. Isso pode salvar a vida de alguém que você ama, que está aí do teu lado assistindo esse programa aqui com a gente. Então, é tomar para si isso acho que, se eu não me engano, o Paulo Vieira, ele fala muito sobre autorresponsabilidade. As pessoas estão precisando ter autorresponsabilidade, desenvolver isso. Porque no momento em que elas desenvolvem isso, um plano de contingência desse funciona lindo. Você não vai ter dor de cabeça, qualquer tipo de prejuízo é minorado. Daniel, tem uma frase para você que eu uso muito no meu treinamento de síndicos profissionais, porque dos cursos que eu tenho chama protagonismo, que é aquele ponto que eu falei no episódio anterior com a Lorena, do Condo Lorena, lá de Maceió, que eu falei assim, tem 3 tipos de pessoas que fazem acontecer, esses são os síndicos, que ajudam a acontecer, esses são os protagonistas, e eu que pergunto o que aconteceu, que são os alienados que não fazem nada. No mínimo, o morador não pode estar no 3º grupo, ele tem que estar no 2º de ajuda a acontecer. Com certeza. E para isso, o síndico tem que assumir um papel de humildade para ensinar. Eu sempre falo no meu treinamento, humildade para aprender, mais ainda para ensinar. O síndico tem que ser educador. O Dr. Wander, que é um amigo nosso, que já esteve aqui, inclusive, fez a cartilha do condômino, com vários episódios, se não me engano, são 12 ou 14, onde ele explica a responsabilidade dos condôminos para que não esteja dissociada da responsabilidade do síndico. O condômino tem que cumprir as normas, o condômino tem que participar, o condômino tem que ser consciente das escolhas, tem que votar nas assembleias e por aí vai, pagar a taxa, o rateio condominial e por aí vai. Mas uma frase que eu queria deixar é humildade para aprender, mais ainda para ensinar. Síndico não pode deixar de ensinar. E é isso que você está fazendo, eu queria te agradecer aqui pela sua participação no nosso podcast, muito nos honra. Uma pena que o Jaime não está aqui, mas ele vai assistir, vou fazer ele assistir de tudo quanto é jeito, não só pela estreia do episódio anterior do William, mas também para ele dar uma bronca no William por chegar atrasado. Brincadeira, não chegou atrasado, ele negociou comigo. Além de me deixar o podcast, me deixou a audiência. Exatamente. Aí, dupla falta do senhor Jaime Graça. O senhor Jaime, Jaime Roque.
Muito obrigado, Daniel. Obrigado a vocês Daniel por me receberem Aguilar. aqui. Daniel, síndico profissional, uma formação exemplar, síndico 5 estrelas, síndico CONASE, um eterno aprendiz. E também um instrutor de tango, é isso? Você não achou que você ia te deixar sair? Vocês acham que eu ia deixar de cutucar o cara na saída? Conta essa história direita aí. É o sobrenome espanhol? O que é? É o sangue latino fervendo? Olha, essa... Gente... A história da dança, você me pegou de calça curta aqui, que eu não estava esperando isso, viu? Mas assim, a história da dança na minha vida, ela veio meio junto com esse acidente que eu sofri. Porque quando eu quebrei meu pé, e eu fui a primeira vez... Lembra que eu comentei do acidente? Sim. Que eu fiz o curso de PNL e tudo? Ajudou a decidir pelo PNL. Exato. O que acabou acontecendo? Nesse momento em que eu tive essa fratura... Quando eu fui no médico, eu ouvi a seguinte frase: você nunca mais vai voltar a andar. E aquilo me pegou de um jeito que eu falei, nossa. E na época eu já tocava piano, né? E eu tocava lá com Parcita, que é o tango dos tangos, né? O tango mais famoso, sim, né? Que todo mundo conhece. Eternizado pela voz do Carlos Gardel, né? E aí aquilo me tocou de uma forma, me pegou de uma forma, eu falei, nossa. Aí começou a passar aquele filminho da vida na frente da nossa tela mental, né? Puxa vida, eu gosto de viajar, passear, fazer exercício, correr. Nossa, eu gosto de dançar. E eu nunca aprendi. Nunca fiz o curso, nunca fui atrás. Porque eu falava, uma hora eu faço uma aula aí, eu vou ver. E aí eu acabei parando numa avenida perto de onde eu morava. Eu tava andando de bicicleta, porque a minha perna atrofiou todinha a musculatura, eu tinha que fazer exercício para recompor a massa muscular, né? E aí desamarrou meu tênis. E aí eu parei para amarrar o tênis. Quando eu olho para frente, é uma quadra da minha casa, mais ou menos, uma quadra e meia, tinha aberto uma escola de dança de salão. Dança de salão. E aí eu falei, nossa, olha que interessante. Vou lá. Ah, mas tem um detalhe que eu quero contar pra vocês antes de chegar na entrada da escola. O dia que o cara me falou que eu nunca mais ia voltar a andar, eu fiquei bravo, porque passou esse filme da minha vida ali, né? Falei, puxa, eu nunca aprendi a dançar, né? Tudo bem. Aí me deu uns 5 minutos de raiva ali, eu peguei dedo na cara do médico e falei assim, você escuta aqui, eu vou melhorar sim, vou sair daqui sem precisar fazer cirurgia e ainda vou aprender a dançar tango. E tenho dito. E virei as costas e fui embora. Falei, não, mas no ódio ali, na emoção. Ali, acho que essa emoção ajudou a criar isso no universo, assim, sabe? E aí, de repente, eu tô ali andando de bicicleta, desamarrou o tênis, eu parei, olhei e falei, nossa, tem uma escola aqui do lado que acabou de abrir. Vou lá ver. Vou lá ver o que era isso aí. Aí eu parei a bicicleta ali no cantinho e tal, eu subi. Um dos donos da escola tava lá, a gente acabou de abrir, tem muita dama para dançar, mas tem pouco cavaleiro. Você não quer ser nosso bolsista? Aí eu falei, nossa, ainda de graça? De graça aí. O universo mandou a resposta, né? Do que eu tinha determinado, ele decretei na hora, ele mandou, né? E aí eu falei, não, tudo bem e tal. Então, que dia que eu venho? Aí eu comecei a estudar. Aí eu fui aprendendo forró, samba, tal, bolero. Mas a turma de tango era fechada, porque era só casal específico, os masters, né? Aí eu ficava no final, até o final na aula de tango, eu ficava assistindo. E eu ficava lá no cantinho, fazendo um passinho, alguma coisinha, sozinho, só eu. Até que um belo dia, faltou um cavaleiro. E aí o professor, Daniel, você não quer vir aqui ajudar? Vou, claro, com o maior prazer. Aí eu fui lá, ajudei, dancei um pouquinho e comecei a aprender. Aí nessas idas e vindas, eu fui num evento de tango na Avenida Paulista, que acontece uma vez por mês, chama Tango na Rua, que é um movimento de tango gratuito, que tem lá um bailinho ali perto do MASP. Eu ajudei, inclusive, a Valéria, que é a organizadora, muitas vezes. Eu fui até parceiro dela de tango depois de um tempo, que eu fui aprendendo, acabei virando parceiro dela, da organizadora desse evento, né? E aí ali eu conheci uma senhora que chama Virgínia, que eu chamo ela de minha mãe do tango. Tenho ela no meu coração. Ela e o Braga, que são minha mãe e meu pai do tango, assim. E aí eu tava lá na brincadeira, eu não tava nenhuma pretensão de
ficar profissional, de dar aula, nem nada. Mas aí naquele dia ela falou assim, nossa, você leva jeito pra coisa, hein? Eu vou te convidar pra você ir no meu baile. Eu nem sabia que tinha baile de tango em São Paulo. Eu achava que era só aquele negócio ali. É forte, hein? Meu eu falei, baile. Nossa, meu baile. Falei, meu Deus do céu. E ela toda bonita, ela tava com uma roupa de pelos, assim, de animal, assim, toda chique e tal. Pele de animal, é. Aí eu falei, nossa, essa mulher deve fazer um baita de um evento, né? Isso deve ser o evento social do tango, né? E eu fui nesse evento, né? Mas não sabia nem andar direito no tango, porque o tango tem muito de caminhada, né? E tem técnica específica, né? Só sei que, assim, eu me diverti muito nesse baile. Acabei pedindo pro marido dela me dar algumas aulas, ele me ensinou alguns passinhos, algumas coisinhas, e aí eu entendi o que era o tango, porque até então eu tinha aula de tango com um professor que era de bolero. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, que legal. E aí começaram a me contar sobre o tango, sobre Buenos Aires, sobre as coisas que tinha lá em Buenos Aires, tudo. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E eu comecei a estudar, comecei a viajar para Buenos Aires. Hoje em dia eu vou uma, 2 vezes por ano para Buenos Aires para estudar. Poxa, que legal. Sou amigo e estudo com os professores que são os campeões do mundo. Porque o tango também tem a Copa do Mundo do Tango, chama Buenos Aires Tango, né? Que é o Mundial de Tango de Buenos Aires, né? E aí cada país tem a sua competição local e depois os campeões das competições locais vão pro Mundial disputar lá. E vai gente do mundo inteiro, é super bacana. E aí nisso daí eu fui estudando, fui gostando, fui crescendo nesse meio aí. Organizei bailes que a gente chama de milongas, que são bailes de tango. E nessas idas e vindas para Buenos Aires eu conheci inclusive até o diretor do site que chama Oi Milonga, HOY-milonga.com. Para quem quiser aí pesquisar depois, fica aí a dica. Quem tiver interesse. Com certeza tem um pessoal do tango aí, os síndicos do tango. Pode ser que tenha. Tem uma tem. síndica amiga minha que é síndica 5 estrelas também, chama Gláucia. Ela é uma bailarina de tango também. Já dancei, inclusive, tango com ela num evento do Ricardo Carpati, que o Ricardo descobriu que a gente dançava. Aí no meio do evento ele falou: tem 2 síndicos aqui para dançar um tango para vocês. A gente dançou lá pra galera, né? Poxa, que show. Enfim, e aí eu fui conversar com esse organizador desse site e eu virei. Hoje eu sou o curador do site Oi Milonga São Paulo. E a gente tem todos os cadastros de todos os bailes de tango que acontecem na cidade de São Paulo e nos arredores. Professores de tango estão todos cadastrados lá, eventos, shows, espetáculos em teatros. Então, se você quer assistir um show, quer ir num restaurante, comer uma carne, tomar um vinho e assistir um show de tango, tá tudo lá nesse site, oimilonga.com/São Paulo. Que legal. Tá lá. E aí é um site, um portal do tango do mundo. Essa peculiaridade, não só pela peculiaridade que eu guardei para o final, mas tem um ponto que, assim, síndico tem vida, sim. Tem vida, porque sim. Porque eu encontro de amigos síndicos, falam, eu não tenho vida, o condemônio me inferniza, liga no meu apartamento, liga no meu celular 24 horas, eu digo, é porque você não se organiza, Exato. É porque você não muda a cultura, porque você não implantou todos os bons conceitos. Exatamente. E eu digo claramente, síndico pode ter vida, sim, síndico tira férias para descanso, sim, mas tem que ser organizado. Com certeza. Tem que ter contingências, tem que ter planos de emergência e tem que trabalhar a cultura do condomínio. Então, parabéns, Daniel Aguilar, mais um. Antes de você finalizar, eu tenho uma frase pro Daniel. Opa! Tá? Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Daniel, não vou pagar 5 mil a mais só porque você é o rei do tango. Não, isso é uma prova. Mas a gente vai dançar conforme a música. Isso aí. Bom, pessoal, e aí terminando com muito bom humor e com um toque especial aí de alegria. Parabéns, Daniel Aguilar. Já tinha ouvido falar muito de você, foi um prazer você estar aqui com a gente. Quer deixar seus contatos aí, Instagram? Bom, meu Instagram é multifacetado, né? Como a gente já conversou, né? Tem de tudo um pouco lá. Eu canto tango também, danço. Tem uma banda de Elvis Presley também, que eu sou cover de Elvis. Fala que não tem tempo. E Círico não tem tempo, viu, Círico? Tá tudo lá. Ouviu isso, ô simpático? Tá bom? Você não canta nem o hino nacional. Então tá lá para quem quiser seguir, tanto para shows quanto também para sindicatura profissional e tecnologia, dan.aguilar, AGUILLAR. Minha empresa, Winplex, WIN de navio, PLEX. Perfeito. E encerrando o episódio 14 da temporada 3, aqui com o nosso William.
substituindo o nosso host, que está ali de férias no Caribe e tal, descansando bastante e mais do que merecido. Em breve vou estar eu ali, daí você me substitui aqui. A gente faz um rodízio, né? A gente faz um rodízio. Também preciso de férias. Um grande abraço e até a próxima temporada. Novidades muito interessantes aí. Vanessa Diniz, na próxima temporada. Um grande abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.